Fala makers, tranquilos? No vídeo de hoje eu vou falar de um dos ativos que eu mais amo de paixão. Eu não vou falar que é o que eu mais amo, porque uma carteira de investimentos ela precisa ser diversificada. Cada ativo é uma peça que completa todo um quebra-cabeça, mas com certeza é um dos que eu mais amo. Por quê? Porque é aquele ativo que pinga todo mês. Todo mês você vê uma notificação no celular falando assim: você foi pago por fulano, você foi pago por ciclano. Calma que eu vou explicar. Você sabia que é possível viver com a renda de aluguéis sem ter que comprar um imóvel ou se preocupar com condomínio, reformas ou IPTU? Vamos entender aqui como funciona os fundos imobiliários e vamos começar a investir como profissionais. É possível viver de renda aplicando em fundos imobiliários em vez de imóveis físicos e com algumas vantagens. Desde que os brasileiros perceberam isso, o volume de novas carteiras emitidas crescem sem parar. Os fundos imobiliários se tornaram um investimento da moda, visto como uma maneira mais simples e barata de aplicar no setor. Lembrando que eu falo moda porque está todo mundo falando agora, mas os fundos imobiliários eles eram bons antes, eles são bons agora e eles vão ser bons no futuro até a sua aposentadoria, até a sua independência financeira. Que tal dar uma chance para os fundos imobiliários? No vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre o funcionamento dessas carteiras e esclarecer as dúvidas mais comuns dos investidores que estão chegando agora a esse tipo de aplicação. E no final do vídeo eu vou explicar a principal vantagem de investir em fundos imobiliários. Mas para entender, essa grande vantagem, é preciso seguir os passos que eu vou explicar durante o vídeo. Eu vou construindo esse raciocínio. Então, sem mais enrolação, bem makers, para não interromper o vídeo de vocês, comenta aí abaixo, número 1, se você já investe em fundos imobiliários, já fala 2 aí que você investe, e outra coisa, se você não investe em fundos imobiliários, você investe em imóveis, por exemplo, algum apartamento para locação, ou um terreno, ou uma sala comercial, uma casa na praia, alguma coisa nesse sentido, comenta aí abaixo. Sem mais enrolação, vamos começar. O que são fundos imobiliários? Vamos começar pelo começo. Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis que depois sejam locados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes na proporção em que cada um aplicou. As decisões sobre o que fazer com os recursos, tomadas pelo gestor do fundo, precisam seguir objetivos e políticas pré-definidas. Os investimentos podem ser bem-sucedidos ou não, e isso determinará a valorização ou a desvalorização das cotas do fundo. Fica tranquilo, fica tranquila, que a gente vai explicar isso um pouco mais à frente. A soma dos recursos compõe o patrimônio, que é dividido em cotas ou frações do fundo, e quem aplica, na verdade, está comprando cotas. O cotista não pode exercer nenhum direito real sobre os empreendimentos do fundo, ao contrário do proprietário de um imóvel de fato. Ou seja, você não pode chegar lá, por exemplo, você investe num fundo de shoppings, fica calma que eu vou explicar isso mais pra frente, mas você investe num fundo de shoppings, por exemplo, que tem 6 shoppings, por exemplo, você não pode chegar lá e começar a tratar ali um lojista, que está pagando aluguel ali pro shopping, como se você fosse dono. Você é dono, mas tem um gestor ou uma equipe de gestores que vão entrar em contato com eles. É como se você delegasse esse direito pro gestor. É diferente de um apartamento seu, que é só seu, que você pode chegar lá e alugar, vender, botar um inquilino lá, quem você quiser, entendeu? Continuando. Ao mesmo tempo, também não responde pessoalmente por obrigações relacionadas a eles. Ou seja, você não pode tomar um processo, por exemplo, Isso é tarefa do administrador, instituição financeira responsável pelo funcionamento e pela manutenção da carteira. O fundo imobiliário é renda fixa ou
ou é renda variável? Embora muitos fundos imobiliários realizam distribuição regular de rendimentos mensais, o que é ótimo, eu vou falar um pouco mais para frente, o que pode lembrar o funcionamento de certos títulos públicos que pagam juros semestralmente, eu vou deixar no final do vídeo aqui, né, aqui na esquerda ou na direita, um vídeo só sobre renda fixa, que vai complementar aqui esse vídeo aqui. Mas vamos lá, né, não confunda fundo imobiliário com renda fixa. Embora ele pague mensalmente ou semestralmente na sua maioria, eles não são considerados investimentos de renda fixa, eles são considerados investimento de renda variável. Há duas razões para isso. A primeira é que não há garantia de manutenção dos rendimentos ao longo do tempo, já que inquilinos podem deixar de pagar o aluguel ou o imóvel pode acabar desocupado, normal, aí depois ele é ocupado novamente. A segunda é que as cotas oscilam na bolsa de valores, às vezes tanto quanto uma ação, por conta de fatores que as condições de mercado ou gestão de carteira, ou seja, a cota pode subir e a cota pode descer, ou seja, são dois valores que você deve pensar. Primeiro, comprei uma cota por R$100, por exemplo, amanhã ela pode valer 98, só que depois ela pode valer 102, então ela varia. Ao mesmo tempo, você está comprando, por exemplo, em fundos de tijolo, que eu vou explicar mais para frente, você está comprando vários imóveis, né? Então você está lá comprando um fundo com 20 shoppings, por exemplo. São imóveis de tijolo. E aí o imóvel pode valorizar no mercado. Então quer dizer, você tem a cota, que pode valorizar ou desvalorizar, você tem o próprio imóvel que pode valorizar ou desvalorizar, e também o aluguel que está sendo cobrado, né? Por exemplo, no shopping, pelos lojistas que estão sendo pagos, né? Que eles estão, pagando o aluguel. O que acontece? Esses aluguéis, eles são reajustados pela inflação. Ou seja, o seu dividendo, o valor que você recebe por essas cotas, eles também podem aumentar ou reduzir caso o inquilino saia do imóvel. Então você vê que é renda variável. Por quê? Porque varia, né? Todas essas variáveis podem acontecer. Não é possível ter certeza de qual será a condição de retorno de um fundo imobiliário desde o início do investimento, como é o caso dos papéis de renda fixa. Como funcionam os fundos imobiliários? Agora vamos aprofundar aqui. Para entender a dinâmica de funcionamento dos fundos imobiliários, é preciso conhecer alguns conceitos aplicados a eles. Vamos lá. Ticker. Assim como as ações de empresas abertas, as cotas de fundos imobiliários são identificadas no pregão por um código, ou ticker. Esse código é formado por 4 letras maiúsculas seguidas do número 11. Então, por exemplo, MRXR11, por exemplo. Se o fundo for listado no mercado de balcão organizado da B3, haverá ainda a letra B no final. Então vão ser 4 letras maiúsculas, o número 11 e a letra B. Portfólio. Existe uma variedade de empreendimentos imobiliários em que os fundos podem investir. E a escolha da estratégia de investimento e do que entra no portfólio é o que determina o nível de risco e o potencial de retorno de cada carteira. Popularmente, os fundos imobiliários são classificados em alguns grupos diferentes. Vamos lá. Fundos de tijolo ou de renda são os que investem em ativos reais, ou seja, em imóveis de fato. Esses são os que costumam ganhar com aluguéis. Embora pareça uma categoria homogênea, as carteiras podem apresentar diferenças marcantes. Alguns aplicam em vários empreendimentos em diferentes regiões, enquanto outros se concentram em um só imóvel. Alguns se focam em determinados tipos de empreendimentos, como escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, shopping centers, hospitais, escolas ou agências bancárias, entre outras possibilidades. Já vi até cemitérios. E há os que fazem um mix de tudo na carteira. Fundos de papéis ou de recebíveis. Esses fundos compram títulos ligados ao mercado imobiliário no lugar dos imóveis em si. Podem constar nas carteiras letras de créditos imobiliários, LCI, letras hipotecárias, LH,
cotas de outros fundos imobiliários, certificados de potenciais adicional de construção, que é o CEPAC, certificado de recebíveis imobiliários, que é o CRI, cotas de certos tipos de fundos de investimento em direitos creditórios, que é o FDIC, além de valores imobiliários, como ações de emissores com atividades preponderantes permitidas aos fundos imobiliários. Fundos híbridos, aí o nome já diz, né? Mesclam na carteira tanto papéis do segmento imobiliário, outros fundos imobiliários, LCIs, CRIs, entre outros, quanto investimentos em imóveis diretamente. Cotas. Como acontece nos outros tipos de fundos, o patrimônio dos imobiliários é dividido em cotas, e são cotas que o investidor adquire ao aplicar em uma dessas carteiras. O retorno, seja pela distribuição dos rendimentos, seja pela valorização, como eu mencionei, né, valorização da própria cota, os dividendos, né, é calculado proporcionalmente ao número de cotas que cada um possui, ou seja, quanto mais cotas, mais você recebe. As cotas dos fundos imobiliários mais populares são negociadas na Bolsa de Valores, mas nem todas são listadas no pregão. Nesse caso, eles precisam ser negociados diretamente entre os investidores, o que torna o processo um pouco menos simples, principalmente porque a liquidez nesses casos é menor. Eu, por exemplo, eu só invisto em fundos imobiliários via o aplicativo da minha corretora. Aí pode ser qualquer corretora, Empíricos Investimentos, XP... tem a Nubank agora que também está fazendo, enfim, pode ser por corretoras ou via o próprio banco, enfim, como você preferir. Eu prefiro a corretora porque você tem um leque maior ali, você acessa qualquer tipo de fundo imobiliário. E a liquidez quer dizer o quê? Quer dizer que eu vendo e negocio na hora e 1-2 dias úteis depois o dinheiro já está na minha conta. Custos dos fundos imobiliários. Quem investe em fundos imobiliários está sujeito a 2 tipos de custos diferentes. De um lado, é preciso pagar pelos serviços de administração e gestão. Portanto, essas carteiras também envolvem a cobrança de uma taxa de administração. Pode haver ainda uma taxa de performance calculada com base no desempenho do fundo. Se for superior a de um indicador de referência, uma parte do ganho ficará com o gestor. Além disso, há custos de negociação das cotas. Para comprá-las e vendê-las na Bolsa de Valores, é preciso pagar taxa de corretagem à corretora que intermediar as operações e emolumentos, assim como se faz ao negociar as ações. É preciso checar ainda se a corretora cobra pela custódia ou guarda das cotas. Rendimentos dos fundos imobiliários. Chegamos em uma parte incrível. Uma das formas mais conhecidas e também atrativas de retorno dos fundos imobiliários é a distribuição periódica de rendimentos. Por lei, eles são obrigados a distribuir rendimentos no mínimo uma vez por semestre. Muitos, no entanto, optam por realizar pagamentos mensais aos investidores, sendo uma fonte de renda recorrente, ou seja, todo mês pinga a grana. O volume de rendimentos depende da política de investimento do fundo. A renda do aluguel dos imóveis pertencentes à carteira é a mais comum, mas os fundos também podem ganhar com a incorporação, com a venda dos direitos reais sobre os imóveis ou com os juros de títulos e valores mobiliários. Não é raro que os rendimentos periódicos sejam superiores a indicadores de referência do mercado, como a taxa do CDI. No entanto, também podem haver perdas no meio do caminho. Pense em um fundo que obtém renda alugando imóveis. Caso ocorra a desocupação de um deles, haverá também impacto, mesmo que temporário, sobre o rendimento. Tributação dos fundos imobiliários. Chegamos a um dos principais benefícios dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários têm uma particularidade no que diz respeito à cobrança de imposto de renda. Uma parte do retorno obtido com o investimento é isenta de tributação, mas outra não. Vamos entender aqui como funciona. Rendimento. O rendimento distribuído periodicamente aos investidores, pessoas físicas, é isento de imposto de renda desde que, número 1, o cotista tiver menos do que 10% das cotas do fundo. Número 2, o fundo tiver no mínimo 50 cotistas. Número 3, as cotas do fundo forem negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado.
Conclusão que chegamos no vídeo de hoje. Os fundos imobiliários são uma modalidade de investimento que podem ser interessantes para quem deseja investir em imóveis com uma quantia menor de dinheiro e buscar uma fonte de renda passiva. Porém, é importante destacar que os fundos imobiliários apresentam riscos e que é fundamental avaliar as taxas cobradas pelo gestor do fundo antes de investir. Além disso, é fundamental que o investidor faça uma análise cuidadosa do fundo escolhido, levando em consideração o seu setor, levando em consideração o valor da cota e levando em consideração se é um fundo de tijolo, se é um fundo de papel, se é um fundo FOF. É isso, comenta aí abaixo se você gostou, te vejo no próximo vídeo, até logo!